Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Que bênção, mais uma vez, estar aqui para compartilhar e meditar na Santa Escritura, na palavra gloriosa do nosso Deus. Estamos no ano de 2025, graças a Deus, por esse ano de a gente poder ter chegado até aqui. Espero que você e sua família estejam bem, tenham passado o final de ano bem, começo de ano novo maravilhoso, e que Deus nos ajude a enfrentarmos mais um ano que está começando, no nome santo do Senhor. Estamos na campanha dos Salmos, estamos no Salmo 45, meditamos no Salmo 44, foi uma bênção. Então, neste propósito, vamos adorar, exaltar, glorificar, divulgar o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo dentro dos Salmos e muitas lições que os salmistas, inspirados pelo Espírito Santo de Deus, essas lições, e o Espírito Santo vai nos dar, vai nos trazer. Vamos meditar sobre a aparência pessoal do Senhor Jesus no Salmo 45, que é um salmo dos filhos de Coré. Então, chama todo mundo, prepara o teu coração. Voltamos para compartilhar essa gloriosa palavra no nome do Senhor Jesus. Amém? Aonde você estiver, sei onde você vai me assistir, se é no celular, se é no computador, se é dentro do carro, mas aonde chegar essa mensagem, compartilha também, divulga e comenta, pois o Senhor vai falar conosco. Vamos orar, vamos pedir a bênção do Senhor. Senhor, nosso Deus e Pai, no nome do Senhor Jesus, quero te agradecer, ó Pai, por essa gloriosa oportunidade que o Senhor está me dando. E mais uma vez, Senhor, compartilhar a tua palavra. Perdoa, Senhor, meus pecados. Cobre com sangue carmesim de Jesus. Fale conosco. Nosso coração está aberto para ouvir a tua voz e aprender, Senhor, com a tua gloriosa palavra. Salva almas, edifica a fé dos teus filhos e filhas, aonde chegar esta mensagem. Que o teu nome seja glorificado. Glorifique o teu nome mais uma vez como único Deus vivo e verdadeiro. E a Jesus Cristo a quem te enviaste, como Messias de Israel, como Salvador eterno. Te peço e até agradeço, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Abre a tua Bíblia, vamos ler o Salmo 45 todo, pois é a meditação dele completo. Imagina quando chegar no Salmo 119, hein? Aleluia, vamos repartir, não é? Esse salmo, porque são 176 versos. Salmo 45. Diz a palavra do Senhor: o meu coração ferve com palavras boas. Falo do que tenho feito no tocante ao rei. A minha língua é a pena de um destro escritor. Tu és mais formoso do que os filhos dos homens. A graça se derramou em teus lábios. Por isso, Deus te abençoou para sempre. Cinge a tua espada coxa, ó valente, com a tua glória e a tua majestade. E neste teu esplendor, cavalga prosperamente pela causa da verdade, da mansidão e da justiça, e a tua destra te ensinará coisas terríveis. As tuas flechas são agudas no coração dos inimigos do rei, e por elas os povos caíram debaixo de ti. O teu trono, ó Deus, é eterno e perpétuo. O cetro do teu reino é um cetro de equidade. Tu amas a justiça e aborreces a impiedade. Por isso, Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria mais do que os teus companheiros. Todas as tuas vestes cheiram a mirra, a aloés e a acácia, desde os palácios de marfim, de onde te alegram. As filhas dos reis estavam entre as tuas ilustres donzelas. À tua direita estava a rainha ornada de finíssimo ouro de Ofir. Ouve, filha, e olha, inclina teus ouvidos, esquece-te do teu povo e da casa de teu pai. Então o rei se afeiçoará à tua formosura, pois ele é teu Senhor, obedece-lhe. E a filha de Tiro estará ali com presentes. Os ricos do povo suplicarão o teu favor. A filha do rei é toda ilustre no seu palácio. As suas vestes são de ouro tecido. Levá-la-ão ao rei
com vestes bordadas. As virgens que a acompanham a trarão a ti. Com alegria e regozijo serão trazidas. Elas entrarão no palácio do rei. Em lugar de teus pais será os teus filhos que farás príncipe sobre toda a terra. Farei lembrar do teu nome de geração em geração, pelo que os povos te louvarão eternamente. Salmo tremendo para o nosso deleite espiritual. Espero que aonde você estiver, abra seus ouvidos para aprender um pouco com a palavra do Senhor, conforme Deus vai nos orientando. As lições desse salmo falam, alguns entendem que é um salmo de Salomão, fala algumas coisas aqui a respeito do rei, pois 1 Reis, capítulo 11, Salomão teve muitas mulheres e casou ali com a rainha de Sabá. E as donzelas, as esposas, pois ele teve 1000, sempre elogiaram o rei Salomão. Mas fazendo assim uma tipologia, aplicando a tipologia aqui, a Cristo e a igreja se enquadra lindamente neste Salmo 45, onde fala da formosura do rei, e sendo Salomão, fala do esplendor do filho de Davi, do seu reinado, de tudo que ele conseguiu adquirir para a glória do Senhor. Lá na frente, Salomão, ele vai se apostatar da fé, Salomão vai adorar os deuses das mulheres que ele arrumou, e uns entendem que Salomão não se perdeu, outros entendem que ele também perdeu a salvação da sua alma pela idolatria. Não sabemos o fim de Salomão. Mas dentro desse Salmo 45 temos verdades lindíssimas do Senhor Jesus Cristo. Então espero nesses 17 versos poder contribuir aqui para o seu deleite espiritual e aprender um pouco com o Salmo 45. Este texto profético ele descreve a beleza do Messias, o ungido de Deus, em sua formosura e majestade do Senhor. Muitas pessoas possuem curiosidade em saber a verdadeira aparência física do Senhor Jesus Cristo, enquanto ele esteve aqui na terra. Jesus pode não ser o galã de olhos claros, pintados ali nos quadros pelos artistas, nem mesmo o Jesus Cristo de Hollywood, onde vários atores vão interpretar o Senhor Jesus em vários filmes. Porém, amados irmãos, ele é o mais formoso dos filhos dos homens, formoso em caráter, formoso em moral, formoso em pureza e formoso em santidade principalmente. Nenhum ser humano que pisou na face dessa terra teve a beleza moral que Cristo Jesus teve. A aparência pessoal, ou os traços físicos do nosso Senhor Jesus Cristo têm despertado ao longo dos séculos curiosidades, imaginações que pairam na mente humana. Não há base bíblica para desenhar Cristo, como fazem os artistas. Porém, a Bíblia diz que convinha que ele fosse semelhante aos irmãos, conforme Hebreus, capítulo 2, versículo 17. Pelo que convinha que em tudo fosse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote naquilo que é de Deus, para expiar os pecados do povo. Glória a Jesus. Imaginemos a grande formosura que deveriam ter Adão e Eva antes do pecado, e a perfeição física e aparente com que Deus os criou. Se até hoje, mesmo após o pecado, existem homens e mulheres com uma beleza formidável, quanto mais o Filho de Deus, nascido sem pecado e gerado com perfeição pelo Espírito Santo. Com certeza, Jesus deveria ter os traços físicos de sua mãe Maria. Maria deveria ser muito formosa, visto que a maioria das virgens que a Bíblia menciona eram assim, conforme Gênesis 24, 15 ao 16 e Gênesis 29 ao versículo 17, onde fala de Rebeca, fala de Raquel, as mulheres que eram formosas, Sara que era formosa. E além do mais, Jesus era filho de Davi, que era de boa aparência, e seus filhos eram também de rara beleza física, conforme 1 Samuel capítulo 16, versículo 18, e 2 Samuel capítulo 14, versículo 25 ao 27. Davi também ele tinha uma aparência muito bonita. Também não podemos confundir a aparência pessoal de Cristo com aquela visão que o profeta Isaías teve de um Salvador desfigurado na cruz. Sua pele pálida por causa da perda de sangue, o rosto com excesso de sono por ter passado a noite toda em julgamento e sendo ultrajado, sem se alimentar e sem beber água.
Está lá em Isaías 53, 52, versículo 14. Isaías 53 também, como ele ficou desfigurado. Antes de escrever e fotografar Cristo na cruz, Isaías mostrou o verdadeiro retrato do Salvador nas seguintes palavras: teus olhos verão o Rei na sua formosura. Está lá em Isaías 33, 17. Salomão ainda diz: o meu amado é cândido e rubicundo, e o seu aspecto como o Líbano, excelente como os cedros. Cantares 5, versículo 10 ao 15. E cândido fala de formosura, é formoso, é bonito. Embora as escrituras citem a beleza física de José, formoso de aparência e formoso à vista, Gênesis 39, 6, a beleza física de Davi, sisudo em palavras e de gentil presença, 1 Samuel 16, versículo 18, e Absalão, tão belo e tão aprazível, 2 Samuel 14, 25, a mesma Bíblia revela que o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. 1 Samuel 16, versículo 7, quando Deus falou para Samuel, que ficou ali abestalhado com os filhos de Davi, pensou que um deles era ungido, e não. Samuel viu a aparência e Deus sabia o que tinha no coração dos filhos de Jessé. Em Colossenses 2, versículo 9, Paulo exalta a plenitude do corpo glorioso do Senhor Jesus Cristo. Paulo diz: porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Nele habita, reside, mora. Toda a plenitude da divindade está no corpo físico do Senhor Jesus. Que coisa tremenda. Em Hebreus 1,3, o escritor sagrado exalta a sua aparência divina com o Pai, dizendo: qual sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa. O escritor diz, Hebreus 1,3, que o próprio Jesus, ele é o resplendor da glória de Deus e a imagem da glória do Deus invisível, do Deus que é abstrato, do Deus que é Espírito. No corpo de Jesus, Deus que é Espírito se revelou. Isso é fantástico. Aleluia. Só basta se parecer com Deus. De acordo com as Escrituras, o mais belo no Senhor não é a sua aparência física, mas é a sua santidade. O Salmo 96, verso 9 diz: adorai ao Senhor na beleza da sua santidade, tremei diante dele todos os moradores da terra. Oh, glória a Jesus! Conforme a beleza do nosso Senhor, nosso Salvador, sendo ela, essa beleza, sendo seu caráter, isso aplica para Gálatas capítulo 2, versículo 22. Gálatas, carta de Paulo aos irmãos da Galácia. Diz a palavra aqui, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Então, o caráter de Cristo fala da personalidade dele. Ou seja, Jesus como homem, Jesus recebeu a plenitude do Espírito Santo, ou seja, por isso que ele era Deus encarnado, e revelou o caráter desse ser que é espiritual, essa pessoa que é invisível. Nosso Criador, o Criador dos céus, da terra e do mar, ele é invisível. Então, em Jesus, ele se revelou na sua plenitude. No Antigo Testamento, o Espírito Santo ele escolhia algumas pessoas para se manifestar, como se revelou através de Abel, que Caim matou, através de Sete, através de Noé, através de Abraão, de Isaac, de Jacó, de José, de Moisés, de Arão, de alguns filhos de Arão que o Senhor escolheu, de Miriam, que foi uma profetisa do Senhor, dos 70 anciãos que Deus escolheu ali, que profetizaram através de Josué e Caleb. Então veja, os profetas maiores, os profetas menores, Débora, Baraque e tantos outros que o Senhor escolheu. Através de Sansão, todos os profetas maiores e menores aqui para não numerá-los, para não citá-los. Mas o Senhor também se revelou através de João Batista e, por fim, a plenitude, como foi também de Davi, o Espírito Santo se apoderou de Saul antes de ele pecar, de Esther, de Mardoqueu e de tantos outros personagens que o Senhor escolheu. Mas não era como foi com Cristo Jesus, o ungido Jesus, o escolhido. Moisés recebeu, tantos outros receberam,
Aí foi uma porção. Tanto é que Deus escolhia uns para serem sacerdotes, para serem profetas, para serem reis, e assim receberam essa unção. Samuel recebeu 3 ordenanças: profeta, sacerdote e juiz. Então, sobre ele, o Espírito Santo manifestou, né, o caráter de Deus sendo juiz, sendo profeta, sendo sacerdote. Então, é o caráter do próprio Cristo, o sumo sacerdote. E Jesus, ele recebeu essa plenitude, não como os outros que recebeu apenas uma porção do Espírito Santo, não é? Mas em Cristo, não. O Senhor recebeu a totalidade do Espírito Santo, veio sobre o corpo de Jesus. Tanto é que Pedro, veja aqui, Atos 10, 38, o que Pedro falou para Cornélio, quando o anjo se revelou para Cornélio e mandou chamar Pedro. E Pedro disse: como Deus ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com o poder, o qual andou fazendo o bem, curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Glória ao nome do Senhor. Então, o Espírito Santo veio sobre Jesus e mostrou a beleza de Deus através do Filho. Mostrou o caráter, a personalidade, os atributos incomunicáveis de Deus e os comunicáveis. Os incomunicáveis mostrou toda a sua onipotência, parando o vento, parando o mar, ressuscitando os mortos. E comunicou ali seus atributos morais, seus atributos onde falava do seu amor, da sua alegria, da paz, da sua bondade, da sua misericórdia, do seu perdão, da sua justiça, do seu juízo. Então tudo isso foi Deus encarnado, a beleza de Deus revelada em Jesus Cristo. Isso aqui é lindo demais. O Senhor falou também, o próprio Jesus em João 14, Jesus disse assim, versículo 6 até o 11. Jesus respondeu-lhe: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Se me conhecesses, também conheceríeis meu Pai, e desde agora o conheceis e o tendes visto. Filipe disse-lhe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Jesus respondeu-lhe: estou há tanto tempo convosco, e não me conheceis, Filipe? Quem vê a mim vê o Pai. Como dizes, mostra-nos o Pai? Não creis que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Crede-me que estou no Pai e que o Pai está em mim. Crede-me ao menos por causa das mesmas obras. Oh, aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. O Pai estava no Filho operando. O Pai está em mim, quem opera é o Pai. Aleluia. Jesus se doou, Jesus se deu para que o Espírito Santo governasse o seu corpo e manifestasse a beleza da sua personalidade, da sua pessoa. A santidade na essência, porque ele é puro e é santo, e santidade separado do pecado, separado de Satanás, porque não tem nenhuma comunhão, nenhuma coligação com o anjo querubim condenado e decadente. Não tem nada com a criminalidade de Satanás, pois ele é o próprio Deus que tem a sua própria lei, do seu reino, e não é contra o seu caráter. Paulo diz a Timóteo que Deus, se a gente for infiel, Deus continua fiel, pois Deus não pode negar a si mesmo. Aleluia. Então o Senhor Jesus, a comunhão com o Pai era tremenda. O Filho não podia fazer nada sozinho. Jesus disse: eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma. João 5,30. Jesus disse: eu não busco a minha vontade, mas sim a vontade do Pai. A minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. João 7,16. Nada faço por mim mesmo. João 8,28. Eu faço sempre o que lhe agrada. João 8,29. Eu vim de Deus, não de mim mesmo. João 8,42. Eu não busco a minha glória. João 8,50 e versículo 54. Jesus disse: as palavras que vos digo, não as digo de mim mesmo, mas do Pai que me mandou dizê-las. João 10,25 e versículo 37 e 38. Isso aqui é tremendo, crente. Glória a Jesus. Pois revela a beleza do Senhor, o amor dele. Deus é amor. João, ele diz na sua carta: Deus é amor. Jesus é amor.
Deus é o próprio amor encarnado. Toda a personificação de Deus estava manifestada em Jesus. Aleluia. Por isso que ele é o Messias, ele é o ungido de Deus, o escolhido para que o Senhor habitasse. Colossenses 1:27, o mistério que estava oculto há muito tempo, Deus agora revelou. Cristo em vós, a esperança da glória. Ungido, aquele que foi escolhido e recebeu a plenitude do Espírito Santo em vocês, os convertidos a ele, que recebe o Espírito Santo. Tanto é que Paulo disse em Romanos 13:14, carta aos Romanos 13, verso 14, mas revestivos do Senhor Jesus Cristo, e não tenhais cuidado da carne em suas concupiscências. Se revestir do Senhor é uma expressão grega e significa assumir para si o interesse de outrem, enxergar com a visão do outro e estar integralmente envolvido com essa pessoa, imitando-a em tudo. Então, Jesus, ele estava revestido do Espírito Santo, com a visão do Espírito Santo, imitando o Espírito Santo, oh glória a Deus, estava envolvido com o Espírito Santo. É o que a gente deve aprender com esse Salmo 45, na beleza de Jesus. Jesus o Cristo, Salvador ungido, estarmos envolvidos com o Espírito Santo, pois é o ministério dele, do Espírito Santo, o Espírito da glória de Jesus, o Espírito de Deus. Então está envolvido com ele, com a visão dele, está procurando agradar a ele, imitar o Espírito Santo. Como? É o caráter dele, amando os nossos inimigos, amando e aborrecendo o mal, sendo justo, pois ele é justo, manifestando. Veja que não é nosso, não é nosso. Eu gosto sempre de citar isso aqui, ó, João 15, o versículo 18, João 15, 18. Jesus disse, se o mundo vos aborrece, sabei que antes de vós aborreceu a mim. Se fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu, mas porque não sois do mundo, antes vos escolhi do mundo, por isso é que o mundo vos aborrece. Então, antes de nos aborrecer, aborreceu primeiro ao Espírito Santo, por isso que a vingança vem do Senhor. Antes de nos ofender, de nos denigrir, de nos aborrecer, aborreceu o Senhor. E se Ele habita em nós, pela fé no Senhor Jesus Cristo, quem nos ataca, ataca Ele. A gente tem que ficar calado. Aleluia. E é o Espírito Santo que vai cobrar. Se Ele não cobrar aqui, Ele vai cobrar na eternidade. Mas Ele vai agir. Ele vai agir. Quando mentem para nós, não mentem para nós, mentem para o Espírito Santo. Isso é glorioso, porque o Senhor revelou a beleza dEle, a alegria dEle, a fé dEle, que é o dom de Deus. 1 Coríntios 12, o dom da fé, que é do Espírito Santo, o dom de curar, de línguas estranhas, variações de línguas, o dom de interpretar línguas, o dom de maravilhas, o dom da ciência, o dom do conhecimento. O Espírito Santo escolhe e deposita quem escolheu esse presente dele mesmo para os pecadores redimidos, os transgressores perdoados, justificados e glorificados e honrados por Deus pela fé no Senhor Jesus, cobertos com o sangue do Cordeiro de Deus que purifica todo o pecado. O Espírito Santo vem e ele é o selo, ele é o penhor. E aqui a gente vai partir para a doutrina, né? A paracletologia vai partir para a doutrina do Espírito Santo. Isso aqui já é outro vídeo, que o Salmo 45 fala da beleza do rei e com a sua noiva, e aplica-se a beleza do Cristo à sua igreja. Então a igreja do Senhor deve estar revestida do Espírito Santo, um só Deus, um só Senhor. Veja o que a Bíblia diz em Efésios 4:4. Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, por todos e em todos. Aleluia. Mas aqui Paulo diz, existe um só corpo e um só Espírito, que é o Ruach, o Paracleto, que é o Espírito Santo de Deus. Então, pelo Espírito Santo tem a unidade, conforme João 17, que Jesus também pediu ali na oração, ser um só, como o Pai e o Filho é um só, que os discípulos de Cristo sejam um só. Estamos vendo muita tronchura em muitas igrejas, pois quem conhece o Espírito Santo pelo seu caráter, pelo fruto dele, pela personalidade dele, sabe que muitos movimentos, muitas supostas igrejas, congregações, eclesias, não são de Deus, pois o Espírito Santo não vai fazer aquilo não é o caráter do Espírito Santo.
É um movimento de que a gente deve ficar com o pé atrás e devemos avaliar, e se não for dele, devemos condenar, pois o diabo imita o Espírito Santo. Ele se transfigura em anjo de luz, como diz Paulo na segunda carta aos Coríntios, e envia mensageiros como se fossem apóstolos de Cristo, apóstolos da justiça. Devemos ter muito, mas muito cuidado, irmãos. Então aqui fala do caráter desse rei glorioso, que é o Senhor Jesus Cristo. E aplicando o Salmo 45, fala aqui: meu coração ferve com palavras boas. Fala do que tenho feito no tocante ao rei. Minha língua é a pena de um destro escritor. Aplicando esse Salmo dos filhos de Coré, com palavras boas, palavras agradáveis. Tanto é que a Bíblia diz que devemos ter palavras agradáveis para os nossos ouvintes. E aplicando a Deus, Deus não fica encantado, abismado com nenhuma palavra. Mas mesmo assim o Senhor quer ouvir nossos lábios, palavras que agradem aos ouvidos do Senhor, exaltando a sua santidade, exaltando o seu amor, exaltando o seu caráter, né? Adorando, ou seja, se prostrando, reverenciando, obedecendo, temendo, trabalhando para o Senhor, visto que Adão pecou e carregamos sobre nós a mazela do pecado de Adão e Eva. E devemos, com palavras agradáveis, nas composições, nos louvores, elogiando a Deus, nas músicas, e elogiando o Senhor, por onde quer que a gente for. Malaquias, no capítulo 3, Malaquias escreve algo tremendo. Veja que coisa tremenda, irmãos. Malaquias 3, e antes do versículo 18, versículo 16, Malaquias diz assim: então aqueles que temem o Senhor falam cada um com o seu companheiro, e o Senhor atenta e ouve, e há um memorial escrito diante dele, para os que temem o Senhor e se lembram do seu nome. Eles serão meus, diz o Senhor dos Exércitos, naquele dia que farei, serão para mim um tesouro particular. Eu os pouparei como um homem poupa seu filho que o serve. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve a Ele. Oh, aleluia! Aleluia! Aqueles que temem, que adoram, que se prostram, que reverenciam, que amam o Senhor, falam cada um seu companheiro, uns aos outros, né? Falam bem de Deus. O Senhor atenta e ouve. Provérbios 15:3, os olhos do Senhor estão em todos os lugares, contemplando os maus e os bons. Deus está contemplando a gente. Aleluia. O que a gente fala. Provérbios 18:21, o fruto da vida e da morte está no poder da língua, e cada um provará do seu fruto. Então o que a gente fala, a gente vai saborear. Se falam coisas boas do Senhor, coisas boas ouviremos dele. Se a gente falar coisas ruins vamos ouvir do Senhor, vamos provar do que sai da nossa boca. Então, fale coisas boas de Deus em Cristo Jesus, não só com medo do castigo, mas porque o Senhor é o nosso Deus. E Malaquias diz que o Senhor atenta e ouve, e há um memorial escrito diante dele. Existe um memorial, irmãos. No dia do julgamento, do juízo, Deus vai se mostrar o memorial. Então, honre a Deus pessoalmente, faça a sua parte. Quem não quer, deixa que Deus já vai cobrar. Há um memorial para os que o temem o Senhor e se lembram do seu nome, se lembram de Deus onde for, se lembram de Deus quando vai, antes de dormir, ora, quando acorda, quando vai trabalhar, quando está na igreja com os irmãos, aonde for, não esquece do eterno. Deus diz: eles são para mim um tesouro particular, e vou poupá-los como o pai poupa os seus filhos. Deus nos poupa quando a gente elogia o Senhor. Israel no deserto perdeu a bênção porque da boca saíam difamações, murmurações, calúnias, perjúrios contra Deus, testemunhando falsamente contra o Senhor, e Deus recusou todos eles e prometeu que nenhum deles entraria no repouso da terra prometida. Muita gente não recebe bênção porque fala o que não deve. Muita gente não recebe a ajuda do Senhor porque insulta a santidade do Senhor. Cuidado com o que sai da sua boca. Cuidado, muita gente está morrendo porque não dá glória para o Senhor. Atos 12, Herodes mandou matar os soldados que deixaram Pedro escapar, visto que foi um anjo que Deus enviou que livrou Pedro. Mas ele já tinha mandado matar Tiago. Herodes viaja, manda matar os 16 soldados,
E ele recebe aquele público. E ali no teatro, não é? Herodes ouviu aquele povo clamando, gritando, o povo bajulando, os bajuladores de Herodes. Fala a voz de Deus e não de homem. E Lucas, em Atos 12, escreve: por ele não ter dado glória a Deus, Deus envia o anjo, fere Herodes, e Herodes é comido de bicho. Herodes não deu glória a Deus, ele recebeu a glória, o destaque, a notabilidade, notariedade, o esplendor, a pompa. Ele recebeu a patente e a exclusividade. O centro das atenções foi um pecador, ainda mais Herodes. Aí Deus manda o anjo representando Deus. Quando o anjo mata, foi Deus mesmo matando Herodes. Foi comido de bicho, está no inferno. Então não deu glória para Deus, não centralizou Deus, não tornou Deus exclusividade. O centro das atenções era o Salvador. Não, foi comido de bicho. Assim é para os jogadores de futebol, que eles querem ser o centro das atenções. Assim são para pastores, para templos que querem chamar a atenção dos outros, cantores, jornalistas. Assim seja para políticos. Quem quer ser o centro das atenções, Deus ainda manda um anjo em 2025 para matar e arrancar. E não pode ser rei, pode ter coroa, pode ter um público, a nação aos pés. Quem deve ser adorado, glorificado, centralizado é Deus em Cristo Jesus. Então cuidado com aquilo que sai da vossa boca. E o salmista diz: palavras boas, coração ferve a alma. Veja que coisa tremenda. Os sentimentos por Deus. Os sentimentos bons, a alegria para o Criador, né? Que sente pelo Criador. O que é que você sente por Deus? Desde que Deus é Espírito, Deus é Espírito. E o rei aqui, tipificando o próprio Messias, pois todos os reis de Israel representavam Cristo, né? Os reis justos. Quando se desmantelavam, davam lugar para Satanás, Deus arrancava e colocava outro no lugar. Então, na tipologia do Senhor Jesus, o seu coração ferve para elogiar Jesus. O coração ferve com palavras boas. Aleluia. Falo do que tenho feito no tocante ao rei. A respeito do rei, tenho elogiado. Meus olhos brilham quando eu penso no meu rei, penso no meu governante. Aleluia. O que você pensa sobre Jesus? Seus olhos brilham, seu coração palpita, você chora de emoção. Louvado seja Deus. Minha língua é pena de um destro escritor. Um escritor que procura palavras que... essa daqui não serve. As palavras. E Deus examina os sentimentos, né? Aleluia. As atitudes, a proposta, o porquê você quer fazer isso. Qual é a intenção de engrandecer, de elogiar, Senhor? Como os santos anjos, santo, 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 santo. Digno és tu, Senhor, de glória, de poder, de majestade, de louvor, de honra, magnificência, ações de graça. Eita, Deus grande. Porque tu criaste o céu, a terra e o mar e tudo que neles há. Por isso que o diabo, ele imita a Deus. O diabo coloca a glória no homem, para o homem receber palavras, para o ser humano adorar outro ser humano. Se prostrar, reverenciar, temer, não é? Beijar os pés de outros pecadores, irmãos. Isso é muito sério, o que deve somente a Deus através de Jesus. O diabo, ele quando não recebe glória para ele, porque tem muita gente que odeia Satanás, o diabo tem os satanistas, o diabo tem os filhos dele, o diabo coloca religiões para o povo adorar Satanás, se prostrar diante do diabo, coloca cantores, cantoras, novelas, filmes, e o que ele puder, ele vai colocar, e as pessoas vão cair na sedução e na mentira dele, e vão reverenciar Satanás. Mas quem crê em Jesus e entende que ele é o verdadeiro Deus, o verdadeiro Rei, homem e Deus, procuram palavras para exaltar e glorificá-lo. Oh glória! Tu és mais formoso que os filhos dos homens. A graça se derramou em teus lábios. Por isso Deus te abençoou para sempre. Aplicando ao Rei, o Rei formoso, cheio do Espírito Santo, revelando Deus na terra, recebe esses elogios e aplica-se literalmente ao Senhor, pois Ele é o mais formoso, aleluia, que os filhos dos homens. Como eu falei no começo, na nota, que muitos homens têm beleza, mas Jesus é o mais belo de todos. Eita Deus grande, glória. Cinge tua espada coxa, ó valente, com tua glória e tua majestade.
E a espada do Senhor, aplicando aqui a palavra dele, é a espada do Espírito. Efésios 6, ele fala da armadura de Deus, né, versículo 10 até 18 ali. A espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Quando o próprio Jesus venceu Satanás em Mateus 4, com a palavra, cinge a tua espada à coxa, é a palavra de Deus. E o próprio Deus é a espada, né? É a espada de Israel. Ó valente. Em Marcos 3, do 27 diante, Jesus conta a parábola do valente que amarra, né? Entra na casa e amarra os bens, vem outro valente e ali tira ele. E esse mais valente é o próprio Jesus, que repreende Satanás. Aleluia. E com a tua glória e tua majestade, e neste teu esplendor, cavalga prosperamente por causa da verdade, da mansidão e da justiça. E tua destra te ensinará coisas terríveis. Ele vai cavalgando prosperamente, vitoriosamente, por causa da verdade. E ele é a própria verdade. Deus é a verdade. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, ele é a própria verdade. Moisés no Antigo Testamento falou que Deus é a verdade, em Deuteronômio. E mansidão, Mateus 11, 28, vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aprende de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas, porque meu jugo é suave e meu fardo é leve. Ele é manso, cordeiro manso. Manso fala da humildade do Senhor, da subordinação ao Pai, da reverência, da obediência ao Pai. Isso é ser manso. E da justiça. Ele é a própria justiça encarnada. Jesus disse em Mateus 5, 6, bem-aventurados aqueles que têm fome e sede de justiça, serão saciados. Fome e sede de justiça é a fome e a sede de fazer as coisas corretas, conforme o padrão de Deus, conforme a justiça de Deus. Romanos 14, 17, Paulo diz que o reino de Deus não é nem comida nem bebida, mas é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Então ter fome e sede de fazer o que é correto, pois ele é a própria justiça. Na terra peça esculhambação. Romanos 1, 18, Paulo diz que do céu se manifesta a ira, se revela a ira de Deus sobre toda a injustiça dos homens que detêm a verdade em mentira. Eles prendem a verdade e manifestam a mentira do diabo. Então Deus manifesta o ódio, a maldição, o azar, o flagelo, a catástrofe sobre os seres humanos, que eles detêm a verdade de Deus. E o Senhor Jesus, ele ama a justiça. Em 1 Coríntios 1,30, Paulo diz que Jesus se fez sabedoria. Olha aí, 1 Coríntios 1,30. Deixa eu ler esse texto aqui, que ele é também tremendo. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 30. Mas vós sois dele em Jesus Cristo, o qual nos foi feito por Deus sabedoria, justiça, santificação e redenção. Deus fez Jesus como justiça. Ele é a própria justiça. Quer ter vontade, desejo, prazer de fazer o que é correto, tem que ter fome do próprio Jesus. Bem-aventurados aqueles que têm fome e sede de justiça. Do próprio Jesus, que ensinou a fazer as coisas corretas, honestas, fiéis, verdadeiras, conforme o padrão do reino de Deus, o modelo de Deus. Não da terra, que já está dominada pelo diabo. E é em rebelião contra esse padrão, esse modelo, essa forma eterna do reinado do Deus glorioso. Aleluia. Então ele é o rei que manifesta a sua justiça e ele cavalga prosperamente. Então, aonde tiver mentira, o Senhor vai cavalgando vitoriosamente para derrubar com a sua verdade. Aonde tiver insubordinação, rebeldia, rebelião, ele com a mansidão vai destruir tudo isso. Aonde tiver injustiça, maracutaia, gato com lebre, cambalacho, o Senhor chega com a sua justiça, chega com ele mesmo. O desejo do reino de Deus aqui na terra. Aleluia. Manifestar, venha a nós o teu reino, né? Conforme Mateus 6, Jesus disse, venha o teu governo, tua liderança, tua regência na terra, aniquilando todo tipo de injustiça. Isso virá a acontecer, irmão. Satanás está com os dias contados. O reino das trevas está com os dias contados, porque o Senhor reinará para sempre. A tua destra te ensinará coisas terríveis.
Tuas flechas são agudas no coração dos inimigos do rei, e por elas os povos cairão debaixo de ti. Então, as flechas agudas falam do poder de Deus, da palavra de Deus, da ação divina no coração de todos os inimigos. Tiago 4,4, quem ama o mundo constitui-se inimigo de Deus. Quem ama, quem obedece ao sistema de Satanás, corrupto e maligno, que vem do coração do diabo, é inimigo de Deus. Então Deus vai jogar suas flechas, Deus vai causar enfermidades, Deus vai causar calamidades, Deus vai tocar no vento, no mar, nos micróbios, bactérias, nos vírus, nas estrelas. Tanto é que em Apocalipse Deus vai causar essa terra, vai virar essa terra do avesso, com as suas flechas agudas no coração de quem? Dos inimigos do Senhor, que odeiam Jesus, que odeiam os representantes de Cristo. Aleluia, glória a Deus. E por elas, as flechas, os povos caíram debaixo de ti. Eles vão se prostrar, vão reconhecer que o Senhor é Deus, que o Senhor é Rei para toda a eternidade. Oh, aleluia. E quem ama o sistema de Satanás, política corrupta, religião corrupta, líderes corruptos, aonde estiver a corrupção, vai ter flecha do Senhor. Em 2025, aonde estiver a podridão, vão receber a flecha do Senhor. Virão mais juízos catastróficos do Senhor. Teu trono, ó Deus, é eterno e perpétuo, e o cetro do teu reino é um cetro de equidade. O bastão, né, que revela ali a justiça do Senhor. Então veja, aqui se remete ao Messias, que o trono dele é um trono eterno. E o cetro do reino, o bastão do reino, é um cetro de equidade. Aleluia. O cetro do Senhor é um cetro de prumo, de fazer o que é correto, conforme a moral e o padrão do reino de Deus. Não é o reino da terra, não é o governo e as leis e as constituições das nações. Não. É o governo do Senhor que vai esmagar com uma bigorna, esmagar esses governos, essas leis dessas nações que não são baseadas na palavra santa do Senhor, pois é governo humano e não é divino. E o Senhor Jesus, como Rei eterno, vai acabar com seu cetro, com vara de ferro, como ele diz em Apocalipse. Tu amas a justiça e aborrece a impiedade. Portanto, Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, mais do que a teus companheiros. Esse texto aqui também está lá em Hebreus 1, versículo do 1 ao 3, que o Senhor também ungiu de alegria, o Messias, que ele é ungido. Tu amas a justiça e aborrece a impiedade. Por amar a justiça, amar o que é correto, o que é verdadeiro, o que é moral, o que é digno, o que é de boa fama, ele é a própria justiça. O que é dele mesmo, ama, preserva o que é dele mesmo e jamais ele vai mudar para agradar anjo, ser humano, ninguém. Ele aborrece a impiedade, a desumanidade, a crueldade. Ele odeia. Fala do sentimento aqui da ira do Senhor. O que pouco é pregado sobre a ira de Deus, né? A ira santa, a retribuição para a impiedade, a injustiça, a mentira, a crueldade humana que dá lugar para o diabo. Portanto, Deus, o teu Deus, olha como remete ao Messias. O teu Deus, aleluia. Aí te ungiu com óleo de alegria. Então, fala do dom do Espírito Santo, que trouxe essa alegria, essa felicidade de Deus, né, que é trazer o reino celestial aqui na terra. E mais do que os teus companheiros. Então Jesus foi ungido com essa alegria. Por mais que ele andou no meio aqui dos pecadores, dos seres humanos, ele sempre foi soberano. Por mais que tomou para si os nossos pecados, mas essa alegria sempre foi dele, pois ele sempre foi soberano. Todas as tuas vestes cheiram a mirra, aloés e cássia, desde os palácios de marfim, de onde te alegram. Aqui fala da fragrância, e aplicando esses incensos aqui, esses perfumes, fala do bom cheiro de Cristo, né? Paulo fala aos Coríntios. O cheiro é o conhecimento. Então, o conhecimento do próprio Deus, eu aplicando aqui, é o conhecimento dele mesmo, divulgando ele mesmo. Quem pregou o primeiro evangelho foi o próprio Deus. As boas notícias lá para Adão e Eva, né? Que virá um da semente da mulher, que vai esmagar a cabeça da serpente. Foi o próprio Deus que pregou o evangelho, as boas notícias. Foi o Senhor que veio para nós, pecadores, trazendo as boas novas. Então, o cheiro do conhecimento dele, a divulgação dele mesmo. Por isso que não podemos falar, eu não posso falar de mim, você não pode falar de você.
temos que falar de Deus. 1 Pedro 4,11, Pedro diz, quem fala, fala segundo as palavras de Deus. Jesus disse, a doutrina não é minha, eu não falo de mim mesmo, não é o que eu estou pensando, não é o que eu estou inventando. É o Pai das luzes que fala, e Ele fala, e eu obedeço, e eu publico. Por isso que a palavra do Senhor está escrita para a gente poder publicá-la. Coisa linda, coisa tremenda. Aleluia. As filhas dos reis estavam entre tuas ilustres damas. À tua direita estava a rainha ordenada de finíssimo ouro de Ofir, aplicando sim a igreja eleita, a igreja santa, lavada pelo sangue do Senhor, estarão diante do Senhor Jesus. Aleluia. Ouve, filha, ou ouve, igreja, olha e inclina teus ouvidos, esquece-te do teu povo e da casa de teu pai. Então o rei se afeiçoará à tua formosura, pois ele é o teu Senhor, adora-o, obedece, teme, respeita, serve a ele. Ele vai se afeiçoar, ele vai se alegrar com a formosura. Então o Senhor, aplicando a Jesus esse versículo aqui, o verso 11, ao rei de Israel, como representa o Messias, o rei eterno, o Senhor vai se alegrar com a formosura do seu povo, que é a beleza dele mesmo. É o reflexo de Cristo sobre os salvos, tanto judeus como gentios, como os estrangeiros. Por isso que ele diz em Mateus 7, versículo 21, 22 ali, muitos me dirão naquele dia, Senhor, em teu nome não profetizamos, expulsamos demônios, fizemos maravilhas. Ele dirá, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Ou seja, o espírito dele nunca habitou naquelas pessoas mentirosas que vão ser mandadas para o inferno, instrumentos do diabo. Então, ele vai se afeiçoar, ele vai se alegrar, se contentar, se felicitar com a beleza do seu povo. Que tem o espírito dele, é um com ele, a unidade, conforme João 17, na oração de Jesus. Pois ele é o teu Senhor. Lucas 6, 46, Jesus disse, vós me chamais de Senhor, Senhor, mas não faz o que eu mando. E agora? Senhor, Senhor, mas não faz, não obedece. Então adora-o, porque ele é o teu Senhor. Aleluia, reflete Jesus, mostra Cristo pelo Espírito Santo. A filha de Tiro estará ali com presentes. Os ricos do povo suplicarão teu favor. Fala da conversão do mundo, como Tiro, né? Que era um lugar da antiguidade, um lugar portuário, que muitos vinham de Tiro e Sidom. Então, muitos virão, os ricos do povo virão, vão suplicar o favor do Senhor. Veja como o reino, principalmente o reino milenial do Senhor, ai daqueles que ficarem, e o reino milenial do Senhor vai atrair muitos ricos e vão suplicar o favor, a graça, a ajuda, a benevolência de Deus em Cristo Jesus. A filha do rei é toda ilustre no seu palácio, suas vestes são enfeitadas de ouro. Como filha do rei, o povo se tornou filho de Deus, conforme Romanos 8,15. Somos adotados em Cristo, herdeiros e co-herdeiros de Deus. Então a filha do rei é toda ilustre, tem a nobreza de Deus, a honra e a glória divina sobre nós, sobre os salvos. Veja que coisa tremenda, irmãos. Aleluia. E no palácio, que fala do palácio celestial, o palácio real, aplicando a Jesus. E as vestes são enfeitadas de ouro. Ouro fala da glória de Cristo. As vestes, conforme Apocalipse 19, verso 4 em diante, fala das vestes de linho fino e resplandecente. Então, as vestes dos salvos serão finíssimas. Estaremos ali, glorificando o Salvador. Eu creio. Aleluia. Em vestes bordadas é levada ao rei. Aleluia. As virgens que a acompanham serão levadas à tua presença. Serão levadas com alegria e regozijo e entrarão no palácio do rei. Literalmente fala de todos os salvos que estarão com alegria tremenda. Teus filhos estarão em lugar de teus pais. Tu os farás príncipes sobre toda a terra. Apocalipse, no capítulo 1, versículo 6,
João diz que em Cristo nós somos reis e sacerdotes. Então o Senhor também nos fará de príncipes, de reis e sacerdotes sobre a face da terra, para reinar com Jesus. Farei com que teu nome seja lembrado de geração em geração, pelo que os povos te louvarão eternamente. E o nome do Senhor também será lembrado de geração a geração, para que todos os povos da terra louvem, elogiem, magnifiquem, exaltem o Senhor Deus vivo e poderoso através do Senhor Jesus Cristo. Amado, o Salmo 45 fala da grandeza desse Messias, fala da importância de elogiarmos o Senhor e não brincarmos com as palavras, porque Deus não tem culpado como inocente. Fala da beleza da igreja, do povo exclusivo de Deus, que deve ter o Espírito Santo de Deus, refletir a personalidade divina. Por isso que não pode andar na sensualidade, com palavrão, com a injustiça, com o roubo, com a avareza. São as obras da carne, conforme a Bíblia ensina, que condena a alma de quem pratica. Cai na sedução, na armadilha, cai na tentação de Satanás. Então, quem tem a formosura do rei, tem a personalidade do rei, tem o caráter do rei, aleluia, e reflete ele. O Espírito Santo, se ele habita em nós, falaremos sobre as coisas celestiais, porque nascemos do Espírito, da água e do Espírito. Falaremos do glorioso rei, do reino e do rei desse reino. Falaremos da personalidade dele, porque ele é a exclusividade do reino. Não é a rua de ouro, de cristal, não é a árvore da vida, não é o maná, não é o trono, é ele. Ele é a lâmpada da Nova Jerusalém. Não precisa nem de sol para brilhar. O brilho dele ilumina tudo. Então daí você imagina como é tão importante as igrejas centralizarem o rei. O foco é o rei, nada mais. Agradá-lo, servi-lo, amar os irmãos, obedecer, se importar um com o outro, estar com as vestes limpas, conforme Zacarias capítulo 3, que Satanás ficou à direita do sumo sacerdote Josué, que estava com as vestes manchadas, ou seja, estava na transgressão. E o anjo foi lá e disse: o Senhor te repreenda, Satanás, o Senhor que ama Jerusalém. Não é esse um tição tirado do fogo? E o diabo saiu. E as vestes do sumo sacerdote Josué foram trocadas para estar diante de Deus com vestes limpas, para refletir o Espírito de Deus. Jesus assim passou e ele se deu. João 10, 18, Jesus disse: ninguém tira a minha vida, eu de mim mesmo a dou, tenho poder para dar e poder para tomar de volta. Este mandamento eu recebi do meu Pai. Então veja, ele se deu, e ao terceiro dia foi ressuscitado. E enviou o Espírito Santo, que estará aqui, nos ensinando para amar conforme Deus ama, perdoar conforme Deus perdoa, ser bom conforme Deus é bom, ser justo conforme a justiça de Deus, ser honesto, ser fiel, ter misericordioso, ter paz do Espírito de Deus, alegria do Espírito de Deus, a mansidão que fala da humildade, subordinação, aleluia, a obediência, glória ao nome do Senhor, os atributos comunicáveis, não querer ser Deus, onipotente, onipresente, onisciente, transcendente, preeminente, não é isso, mas produzir o caráter divino. Isso é o que está faltando em muita gente, que o Espírito Santo, Consolador, amigo fiel, nos ajude você a produzir os frutos dele, pois os frutos da carne que a Bíblia condena são as tentações de Satanás. Quem rouba, quem furta, quem desobedece os pais e as mães, quem é sensual, quem é soberbo, quem é nécio, quem está na homossexualidade, no lesbianismo, quem está na mutreta, na corrupção, na mentira, na injustiça, está ali no cambalacho, quem está na idolatria, na avareza, na feitiçaria, na inveja, na glutonaria, pois o Espírito Santo não é glutão. Quem está na glutonaria, quem está na bebedeira. Olha para aí, irmãos. É muito sério. Quem está na timidez, pois os tímidos não herdarão o reino de Deus, os covardes, os medrosos. Isso não vem do Espírito Santo, pois a ousadia, Paulo diz que Deus não nos deu espírito de covardia, mas de ousadia. É o espírito corajoso, valente. Ele vai cavalgar prosperamente, ele vai
cavalgar vitoriosamente. Ele não vai para perder, ele já vai ganhando. Só o fato de ele chegar já aniquila, já faz tremer Satanás, os demônios e os inimigos do Senhor. É só o fato do Senhor se manifestar. Quem vem é o Todo-Poderoso. Então se aquieta, fica murchinho, bota a cara no pó e suplica misericórdia. Ah, socorro nuvem, redara bacala cheia da raia. Como ele foi ali para Gadara, os demônios foram logo se prostrando, porque ele partiu, cavalgando, né, vitoriosamente para ali a verdade, a mansidão e a justiça. E libertou aquele homem. Louvado seja o nome do Senhor. Que o Senhor nos ajude a amá-lo, a elogiá-lo, conforme a beleza da sua santidade. Louvado seja Deus. Que não troquemos Jesus por parentes, não amemos mais os filhos, esposas, maridos, os bens. Nada na terra substitui o nosso Criador, e principalmente Ele que morreu na cruz e derramou seu sangue, se fez homem e derramou seu sangue pelos nossos pecados, e nos amou sendo nós pecadores, transgressores, desobedientes. Revelou o seu amor, revelou Ele mesmo, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João 3,16. Deus amou o mundo, Deus revelou o amor dele, Deus revelou Ele mesmo, porque Deus é amor. Então Deus revelou Ele mesmo na pessoa bendita do nosso amado Senhor e único Salvador, Jesus. Que essa reflexão fique injetada na tua mente, na tua alma, no teu coração, e que você procure mais ler a palavra do Senhor, procure mais a beleza, a formosura, os traços de Cristo pelo Espírito Santo, obedecendo a palavra que é vida e espírito, e o Espírito Santo vai ensinar, aleluia, a se parecer cada dia mais com Ele. E quando chegarmos na glória celestial, a gente vê face a face o nosso bendito Salvador. É andar como Ele andou, é viver como Ele viveu. João, na primeira carta de João, no capítulo 5, João diz: quem crê nele tem que viver como Ele viveu, andar nos passos dele. Se é puro, seja puro como Ele é puro. Ser verdadeiro como Ele é verdadeiro. Ser honesto, porque Ele é honesto. Ser fiel como Ele é fiel. E essa é a vida eterna, viu? Essa é a vida, não é? Esse é um padrão de vida eterna. Aleluia. É o modelo de vida eterno. Que Deus não vai mudar nada do seu caráter. É viver assim para sempre. Toma aí essa meditação. E vamos orar, agradecer a Deus. Santíssimo Pai, obrigado, Senhor, pela iluminação. Obrigado, Espírito Santo, Espírito da verdade, Espírito Salvador, de sabedoria, de revelação, Espírito de Cristo Jesus. Ô Consolador, que haja salvação, Pai, e edificação, Senhor, para todos aqueles que vão me assistir e ouvir a Tua voz, Pai, pela minha boca. Pois Jesus disse que não devemos estar preocupados, porque quem fala por nós é o Espírito Santo. Obrigado, Senhor. Nos ajuda, nos ensina cada dia mais a se parecer com o Senhor e não com a aparência mundana. Ah, Senhor, Tu és grande e Tu és fiel. Seja assim, para a glória e louvor do Teu nome, em Cristo Jesus, te agradeço. Amém. Deus te abençoe, fica na paz do Senhor. Se Deus quiser a gente viver, vamos para o Salmo 46, que é um salmo bem conhecido da igreja, né? E de vários irmãos. Que Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e as consolações do Espírito Santo seja sobre a tua casa, a tua vida, a tua família, sobre o povo de Deus, desde agora e para sempre. Amém. Beijo no teu coração e não te esquece que o nosso alvo é o céu de glória. A paz do Senhor Jesus. Até a próxima, se Deus quiser. Ô glória!